Um retrato de transformação. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. Assim diz Hebreus 11:31. Hoje nós vamos estar relembrando a vida de Raabe e ver como Deus transformou a vida dela num antes e depois glorioso. E também vamos compreender como Deus pode transformar as nossas vidas e nos santificar dia após dia. Vamos lá? Vem de longa data o hábito que os artistas têm de realizar uma nova pintura sobre um trabalho que não causou impacto. Às vezes, ao fazer isso, criam uma esplêndida obra-prima sobre uma tela que um dia exibiu uma pintura de menor expressão. Hoje, querida mulher de fé, vamos contemplar uma verdadeira obra-prima na galeria de Deus. Em Hebreus 11, é o retrato de Raabe pintado por ele. Ao olhar atentamente para esse retrato, vemos que existe uma pintura sobre a outra, uma composição antes e outra depois. Uma meretriz. Nossa Raabe, que tanto brilha hoje, é uma mulher com um passado desabonador. Por ter de ganhar a vida para sustentar sua família da pior maneira possível, Raabe é mencionada como Raabe a meretriz. Uma heroína. Raabe escondeu de seu rei os espias de Josué. Salvou a vida deles, os fazendo sair da cidade por um caminho secreto. Declarou sua fé no Deus no qual eles acreditavam. Identificou sua casa com um cordão escarlate e, confiando na palavra de Josué, aguardou que retornasse com seu exército e creu na misericórdia dele. Esses inúmeros atos de fé fizeram de Raabe uma heroína para o povo de Israel. Um vaso santificado. Por ter acreditado no santo e poderoso Deus de Israel, Raabe foi transformada em um vaso santificado e útil para Deus. Ela passou a ter um coração cheio de fé e agiu pela fé. A promessa do profeta tornou-se realidade para Raabe. Ainda que os vossos pecados são como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que são vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Assim diz Isaías 1:18. E se tornou realidade na vida de Raabe. Você acha que sua vida está permanentemente manchada por insucessos do passado, por decisões erradas e por pecados repugnantes? Como sua resposta seja positiva, caso sua resposta seja positiva, se alegre agora, porque você pode ser purificada mediante a fé em Deus. Só Ele pode lavar os seus pecados. Faça suas as palavras de Raabe. Josué 2:11, que diz: Porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra, disse Raabe. E permita que Ele, o Deus Todo-Poderoso, lave seus pecados vermelhos como o carmesim, para que fiquem brancos como a lã. E permita que o Senhor transforme sua vida, o retrato de como você era antes e uma obra-prima encantadora e santificada, digna de ser exibida na galeria do céu. Que riqueza foi a vida de Raabe. Que maravilhoso ver que uma mulher que teve um passado manchado por uma vida nada desejável, né? Há pessoas que dizem que as prostitutas são mulheres de vida fácil, e eu acredito que na mente delas não é fácil fazer o que elas fazem, né? Então, Raabe, ela tinha um passado manchado por uma vida que certamente ela não queria viver. Mas Deus vem, transforma a vida desta mulher de um coração compadecido, um coração que reconheceu o Deus do povo de Israel, reconheceu até mais a Deus como sendo poderoso, que está em cima nos céus e embaixo na terra.
e reconheceu até mais que o próprio povo de Israel. Quantas pessoas que estão no seio da igreja, né, no meio cristão, e não dão valor ao Todo-Poderoso. E às vezes, uma pessoa humildezinha, simplesinha, que é um excluído da sociedade, teme a Deus de uma forma extraordinária. Como podemos julgar que essas pessoas vão, ou dizer que vão para o inferno, enfim? Não, jamais está no nosso poder crivar a vida de alguém. Cabe somente a Deus. Mas quantas vezes Raabe deve ter sido crivada pelos olhos das pessoas, né? Julgada, e no íntimo, apesar de ser uma meretriz, era uma mulher de um coração temente a Deus e que aproveitou bem a oportunidade que apareceu diante dela de livrar aqueles homens do rei de Jericó. E ali ela viu a oportunidade diante dos olhos deles, os ajudou e teve uma vida transformada por ajudar aqueles homens. Tanto que um deles veio a se tornar o seu esposo, o esposo dela, né? Um homem da tribo de Judá, cujo nome agora eu não me lembro, mas fez com que o casamento com este homem da tribo de Judá fez com que esta mulher entrasse não somente na galeria da fé, mas fizesse parte da genealogia do Salvador Jesus. Que coisa maravilhosa! Esta mulher foi vó de Davi. Que grandeza, que retrato de transformação! Como Deus não faz isso na vida de qualquer outra pessoa que de forma humilde se achegue a Ele com fé, agindo pela fé, e recebe dele a salvação, o perdão dos pecados, e também é transformado por completo a vida de miséria para uma vida de abundância. Deus continua agindo e fazendo isso todos os dias sobre aqueles que desejam viver um retrato de transformação na sua vida. Talvez a sua vida não é manchada pelo pecado, né? Pelo um pecado repugnante, né? Colocando assim em miúdos, trocando em miúdos, mas a sua vida pode ser manchada por algumas decisões que te dificultou a jornada, fazendo com que você não tenha sucessos em determinadas áreas da sua existência. Então, você fica escrava dos pensamentos negativos de que eu não consigo romper, eu não consigo imaginar a minha vida diferente. Nós somos frutos dos nossos pensamentos, precisamos colocar isso na tábua do nosso coração, escrever nas tábuas do nosso coração. Somos frutos dos nossos pensamentos. E aquilo, não foi, acredito que foi Jó quem disse, aquilo que eu temia me sobreveio. Então, o que você tem temido na sua mente, que você tem medo de romper, de avançar, ou fica escrava de um passado, ou de medos que não fazem sentido? E assim, você corre o risco de trazer esses medos e acontecimentos indesejáveis à sua vida, porque você está os criando na sua imaginação e em seus pensamentos, né? Nós somos frutos dos nossos pensamentos. Você quer viver um retrato de transformação na sua existência? Comece hoje pedindo a Deus: transforma a minha mente, Senhor. Transforma os meus pensamentos em pensamentos que glorifiquem o Senhor, que fazem com que minha vida seja diferente, encantadora, santificada, que fazem com que eu viva uma vida de excelência nessa terra, que eu não tenho que ser obrigada a viver os fracassos dos meus antepassados. Quem não está escrito isso na palavra de Deus, que eu sou obrigado a viver os pecados dos meus antepassados? Hoje, o Senhor Jesus transforma por completo
a vida de toda e qualquer pessoa que desejar viver essa transformação. Amém, querida amiga? Que o Senhor possa nos fortalecer e nos envolver com a sua glória e transformar completamente os nossos pensamentos em pensamentos de paz, pensamentos de amor, né? E tudo que é bom, justo, verdadeiro, venha ocupar o nosso pensamento e transformar completamente a nossa existência num antes e um depois cheio de glória e prosperidade. Vamos orar agora pelo mês de outubro de 2021? Deus querido, nós oramos e agradecemos a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos ensinado durante o decorrer deste ano de 2020. Senhor, muitas foram as lutas e dificuldades, mas maiores foram, Senhor, as bênçãos conquistadas aos pés do trono do Senhor. Por isso te agradecemos pela riqueza de informação e sabedoria que pedimos ao Senhor que nos ajude a colocar em prática todos eles daqui para frente, Senhor, em cada dia da nossa existência. Apresentamos hoje, Senhor, neste dia, o mês de outubro, Senhor. Colocamos esse dia de hoje, ó Deus, 28 de dezembro de 2020, como sendo um dia simbólico representando, ó Deus, o outubro de 2021. E pedimos que todas as bênçãos gloriosas do Senhor possamos viver para este mês de outubro. Que tudo que é bom, justo e verdadeiro, Senhor, venha ocupar, ó Deus, a nossa existência até este mês de outubro, Senhor. Pedimos a graça, a força do Senhor, que o Senhor nos ajude em toda e qualquer situação. Obrigada por tudo, Senhor. É em Teu nome que oramos. Amém.